Olá, irmãos, a graça e a paz de Jesus. Hoje quero analisar de forma bem rápida aqui no canal uma pesquisa feita por um jornalista chamado Neriel Lopes, que abordou assim um assunto muito interessante, que fala de igrejas e os crentes pós-pandemia. A pandemia ainda não acabou, né? Ainda estamos vivenciando muitas mortes, ainda, né, o processo de vacinação ainda está iniciando na data de hoje, né? Digo começando porque ainda tem muita gente para vacinar, começando com os mais idosos, aqui no Brasil, em outros lugares do mundo. Alguns países estão mais adiantados, outros nem começaram, outros estão começando. Então nós estamos ainda vivendo esse caos aí da pandemia no mundo todo. Então ele exatamente procurou pesquisar sobre como serão os crentes e as igrejas no chamado pós-pandemia. E tiveram aí participação nessa pesquisa, foram mais de 3.000 pessoas, tá? E foram várias perguntas, na verdade 40 perguntas, e alguns resultados já saíram. E dessa pesquisa participaram pessoas, né, a maioria batistas, depois participaram também pessoas da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Metodista, da Brasil para Cristo, da Cristã Evangélica, gente que é de alguma igreja considerada não pentecostal, outros que são de outras igrejas pentecostais, enfim. Foram feitas perguntas, né, para crentes de 16 estados do Brasil, a maioria de São Paulo, quase 35%. Depois o segundo estado que mais participou foi o Rio de Janeiro, com em torno de uns 16%. Depois veio a Bahia, o Paraná, Minas Gerais e o Espírito Santo, que também participaram. As idades, né, as idades mais participativas foram de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos. Depois tivemos um percentual menor de 60 a 70, acima de 70 e menor ainda entre 30 e 29 e de 18 a 29 anos e também de até 18 anos foi um percentual menor também. Muito bem. Quanto ao sexo, quase 53% homens e 47% mulheres. Bom, o que me chamou a atenção nessa primeira etapa de divulgação da pesquisa? Eles fizeram uma pergunta que foi interessante. Ele disse assim: você assistiu sermões, mensagens e ou exposições bíblicas de outros expositores além do seu próprio pastor? Aí mais de 2.000 pessoas disseram que sim, né? Chegando a quase 86%. E 14% em média disseram que não. Bom, então um número bastante considerável de pessoas, das respondentes, disseram que assistiram pregações, exposições, sermões de outros pastores. Muito bem. Aí, quem respondeu sim, aconteceu uma outra pergunta, que era, se sim, por que você buscou ouvir outros expositores, outros pastores? Aí as respostas, observe, 28% disse que encontrou outros expositores melhores do que o seu próprio pastor, e 62% disseram que os expositores eram semelhantes. E em torno de quase 10% disseram que não encontrou expositores melhores do que os próprios pastores. Bom, então, a pandemia, né, acabou que gerou uma chamada, né, democracia digital. Muita gente foi para a internet, para o YouTube, foi para o Facebook, foi para o Instagram e teve a oportunidade de assistir outros expositores da palavra. Muito bem. Então, o que a gente depreende disso é que muitos crentes estiveram buscando a palavra de Deus
no mundo digital, nas plataformas digitais. Bom, o que também a gente pode tirar de lição dessa parte que já foi divulgada da pesquisa? A pregação e ensino da palavra, né? Além do domingo, que normalmente é o dia mais comum nas igrejas, exceto as sabatistas, né? Que atuam no sábado, né? Vai dizer o seguinte, né? Que além do próprio sermão que o pastor pregou, as pessoas buscaram outras alternativas, outros pastores, outras fontes. Isso ficou claro. Outra coisa também, que as pregações tiveram aí, em razão disso, as chamadas comparações, né? Eu comparei o meu pastor com outros pastores. Eu tive essa oportunidade na internet. Outra coisa, demonstrou que com a pandemia e a ida das pessoas para a internet, os crentes, né, indiferente de qual denominação era, foram buscar outras visões doutrinárias e teológicas. Então isso ficou claro, porque muitos foram ouvir outros pastores que, claro, né, vamos imaginar só um efeito de comparação, quer dizer, um assembleano escutou um batista escutou um metodista e foi por aí as coisas, né? Ou foram por aí as coisas. Muito bem. Então o crente ficou exposto aí a uma outra visão, uma outra doutrina, uma outra percepção teológica, né? Nós não estamos falando de outra doutrina, né? Sem dúvida nenhuma, por causa do efeito pandemia e o efeito internet nos seus acessos, né? Essa chamada democracia. Então, ele acessou outras áreas, né? Muito bem. Dos quase 10%, entenderam não ter encontrado expositores melhores, né, que os seus próprios pastores. Então, analisando o contexto inteiro, somente 10% dos pastores e respectivos pregadores da palavra para suas próprias igrejas conseguiram atender melhor do que os outros. Então, isso é um número que deve ser avaliado, né? Então, existe aí uma demonstração, uma tendência, ou pelo menos uma coisa que a pesquisa demonstrou, é que as pessoas estão tendo a oportunidade de experimentar outros pastores, outras pregações, outras comunidades evangélicas, outras igrejas, né? E o atendimento daquele pastor, né? Da grande maioria, né? 90%, não é exclusivo mais. Ponto. 62% também dessa pesquisa disseram que os pregadores foram semelhantes, né? Ou seja, gostam do pastor, mas também viram que outros são parecidos, ou são semelhantes, ou têm mensagens similares, né? Então isso denota que o pastor tem que ficar firme aí na mensagem, né? Estudar, pregar, pedir muito discernimento de Cristo, do Espírito Santo, para manter esse padrão que ainda, né, segundo os respondentes, está atendendo às expectativas teológicas, né, e às expectativas bíblicas deles. Agora, quase 30%, não é um número tão pequeno, tá? Resolveram trocar, ou seja, eu achei pregação melhor, pastor melhor, eu achei uma comunidade que me falou diferente, ou eu achei uma igreja que me atendeu melhor, né, na internet, eu gostei mais da pregação deste ou daquele pastor do que o meu próprio, né? Então, é interessante observar isso, que 30%, repito, não é um número tão pequeno, já experimentaram e gostaram de outras igrejas, de outras comunidades, tá? Então, é importante que a liderança, né, nós pastores, observemos essa pesquisa, né, e aqueles, né, que tiveram a oportunidade de orar a Deus, conversar com Deus, para ver se ainda estão falhando em alguma coisa, estão deixando a desejar em alguma área, haja vista essa migração de 30% das pessoas para outros apriscos, outras igrejas, outros mensageiros, outras igrejas. Não é um número muito pequeno,
tá? Repito, é um número que deve ser considerado. Daí o fato de, ao ler essa pesquisa, que foi feita por esse jornalista, né, cujo nome foi Cristianismo Pós-Pandemia, Impacto e Oportunidades, né, do jornalista Neriel Lopes, eu então resolvi fazer essa live para deixar aqui uma oportunidade de análise, de conhecimento desses números, para que a gente possa, lendo tudo isso, fazer uma reflexão do que essa pandemia acabou gerando, além dos estragos, né, na área da saúde, também algumas mudanças de posicionamento das pessoas, principalmente de crentes que estão e estavam nas suas respectivas igrejas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.